Meu nome é Felipe Toffoli, estamos aqui em Berlim. Lá fora chove, está um dia bem cinza, mas é o final do verão aqui na Alemanha. Mas eu não estou aqui para falar de temperatura nem nada. A minha ideia é tentar fazer um vídeo onde eu use dos links do newsletter do Pristina para falar um pouco sobre design, para falar um pouco sobre tecnologia, para falar um pouco sobre o que a pandemia está sendo para mim eu vou dizer como blogger. É, eu estou trabalhando de casa desde março e desde então acho que minha rotina acabou indo pro saco completamente. Eu costumava escrever cerca de 15 a 20 artigos por mês no blog e desde então acho que estou escrevendo 4 ou 5. Então eu resolvi fazer uma viagem no tempo e voltar para as referências que eu tinha de podcast, em vídeo, essas coisas todas, inclusive o podcast do Dig, que eram minhas coisas favoritas, e eu usei ele como referência para tentar fazer um conteúdo um pouco diferente. Então, a minha ideia aqui é tentar fazer pelos próximos meses, ou semanas, ou sei lá o que, não sei se isso aqui vai funcionar. Eu vou pegar um newsletter que eu lanço toda semana e fazer um vídeo comentando sobre o que está acontecendo ali, quais são as coisas interessantes, e por isso que eu estou com a newsletter aberta aqui do lado. Que basicamente você consegue ler o que eu fiz aqui. Então eu vou começar falando sobre meus links favoritos da semana. O primeiro, nossa, foi o mais divertido de todos, que é misturando para mim duas áreas que eu acho extremamente interessantes, que é Lego, fenomenal, e UX, que é uma das coisas que eu acabo trabalhando no meu dia a dia hoje aqui em Berlim. Esse artigo em si, ele tenta fazer uma análise em relação à interface desses painéis que a Lego tem em relação à nave espacial, essas coisas todas. O cara até fez uma divisão aqui que eu achei fenomenal em relação a... Nossa, não isso. Em relação à simplicidade das telas e usabilidade delas, eu achei isso fenomenal, porque eu lembro muito bem de brincar com essas aqui do canto, quando eu era criança. Os Legos que eu tenho hoje aqui em casa, nenhum deles tem essas interfaces, mas eu achei bem interessante ver isso aqui. Então, fenomenal. Um outro link que eu acabei salvando para o newsletter é relacionado à nomenclatura de componentes de UI, o que eu acho que é uma coisa um pouco específica demais, mas como eu trabalho como UI designer aqui na Alemanha, eu achei bem interessante pensar nesse ponto, porque a forma com a qual você vai trabalhar com a nomenclatura dos elementos é extremamente importante para criar uma padronização, tipo um standard na empresa em geral, para que possa ser repetido e usado de forma diferente. Então eu achei extremamente interessante como como o pessoal desse UI Guideline acabou criando essa referência aqui, e eu achei um ótimo momento para fazer uma documentação, talvez possa ser útil na sua profissão, talvez possa ser útil no futuro, não tenho nem ideia. Sei que eu achei extremamente legal. E agora um outro link que é um pouco não tão relacionado com o design em si, mas que eu achei bem legal, que é em relação a alternativas para remover o Google da sua vida. Eu não tenho nenhum plano de remover o Google da minha vida, mas eu entendo que algumas pessoas vão considerar isso como sendo um problema, e devido à privacidade e tudo mais. E eu achei fenomenal a gigante lista que existe aqui em relação a variedades de alternativas e variedades de produtos diferentes que o Google faz. Eu sei que eu uso um deles aqui, que é... Cadê aqui? O I Don't Care About Cookies e o... Cadê o outro? Nossa, eu nem sei onde está mais. Nossa, me perdi aqui agora, não tenho nem ideia de qual que seja. Que é interessante que, em relação a esse do I Don't Care About Cookies, me perdi completamente. Esse daqui, isso é fenomenal. Como aqui na Alemanha, na Europa em si, tem muito dessa coisa de privacidade, eles fizeram toda essa lei do GDPR, que é seguir informar dos cookies e dessas coisas todas que os cada site têm, e eu não me importo tanto com isso, então eu adoro usar essa extensão aqui. Por favor, usem, às vezes é bem útil. Então agora falando um pouco sobre design, esse é um dos primeiros projetos que eu encontrei essa semana, que eu achei bem interessante falar. Existe um festival na Itália chamado Sant'Arcangelo, que é um festival de teatro, artes performáticas, dança, cultural em geral, de artes cênicas, na verdade. E quando eu vi a imagem dele pela primeira vez no Behance, eu achei uma coisa peculiar, porque eu estava considerando que era como se fosse o festival foi cancelado devido ao coronavírus ou alguma coisa assim. Mas na verdade é um estudo que foi feito por uma série de designers aqui, a Sara, Alessandro e Cecília, sobre o que teria acontecido com a cidade se o festival não tivesse acontecido. Então eles meio que usaram desse risco por cima, meio que cancelando o evento e meio que tentando eliminar ele da história da cidade. Então eles fizeram um projeto de design gráfico, meio que removendo todos os eventos do passado e uma coisa dessa. Eu achei bem interessante e eu achei que acabou tendo até sobrepondo um pouco com
o problema de hoje com o coronavírus, e eu não sei se esse festival vai acabar acontecendo por culpa disso. Então eu achei bem interessante a forma com a qual eles se aproximaram de trabalhar com essa ideia. E, sei lá, eu achei o visual muito legal, esse laranjão que usaram com esses grafites por cima, com uma fonte serifa bem simples por trás. Sei lá, eu achei bem impactante, e essa imagem aqui, pra mim, é fenomenal. Então, Santo Arcângelo, bem legal isso aqui. O outro, que eu achei bem legal também essa semana, foi esse No Moto, ou No Moto, não sei qual é o nome disso aqui direito, que é um projeto do Joey Ruiter, não sei como falar o nome do cara, tô sendo bem ignorante hoje, que ele criou essa moto aqui que parece sei lá, parece que ela está camuflada com mobiliário urbano. Isso aqui eu achei fenomenal, nem parece que é uma moto de verdade, parece um banco estranho. Ela não tem nada de ergonomia, ever, mas eu achei bem interessante ver como que o cara usou de técnicas de design para camuflar uma motocicleta no meio de um ambiente urbano. E, pô, olha isso daqui, cara. É fenomenal. Eu teria até medo de me deparar com isso nas ruas da cidade. Achei fenomenal. Adoraria ver um vídeo dessa moto andando, mas pena que não existe nada. Porém, vamos adiante. Esse aqui já é uma coisa menos design ainda, que são os bolos dessa Tortik Anushka. Eu não sei falar russo. Eu acho que é um problema que muitas pessoas têm no mundo. Mas eles fazem uns bolos quase esculturais, assim. Eu achei as texturas deles fenomenais e eu adoro ver quando o pessoal trabalha com um elemento básico do dia a dia das pessoas e usa uma forma completamente diferente para trabalhar com eles. Olha as texturas, isso aqui é um marmorizado fora do comum. Esse aqui parece que foi pintado com Vantablack ou sei lá o que. E eu gosto também das críticas que eles fazem à arte também, com essa banana que foi o treco da Bienal de Miami do ano passado, eu acho. E olha essas texturas das peras, cara. Isso é fenomenal. Eu adoraria comer esses bolos, mas eu acho que eu não vou para Moscou tão cedo. Mas fenomenal. E vamos lá agora com mais links, que são uma das coisas que eu acho mais divertido. Então aqui eu vou abrir todos uma vez, só porque eu sou assim. E esse artigo eu recebi hoje, não, recebi no fim de semana, de um amigo meu, que é o Ronaldo, que é um artigo de 2015 que fala sobre como que as cidades passaram por um processo de remoção das pessoas das ruas para dar destaque para os carros. E é tudo culpa de umas campanhas de publicidade na década de 20, que dá para ver aqui direito. E eu achei fenomenal, foi uma coisa que eu nunca soube, e achei bem interessante aprender sobre isso e descobri que, na verdade, não foi uma coisa orgânica. Basicamente, a gente perdeu a cidade e perdemos as ruas para automóveis. E é algo que, como ciclista, eu vou para o trabalho, quando eu vou para o trabalho, eu vou de bike todo dia aqui, então ver isso acontecendo, observar essa análise de como aconteceu também é bem, bem peculiar. Esse aqui já é outra coisa, não tem nada a ver, mas é um podcast em relação a como a gente precisa sentir a mudança climática. Eu acho que é um dos problemas que a gente tem hoje em dia, que tipo, a mudança em si é tão devagar que você não meio que sente no seu dia a dia, então faz com que tipo, seja um problema que você adia com a barriga, empurra a barriga, faz as coisas todas. Então é um áudio pequeno, sobre esses 15 minutos, que vão meio que falando sobre isso, que tipo, a mudança só vai acontecer quando você conseguir visualizar o que está acontecendo. E sei lá, eu achei bem divertido isso aqui. É um som interessante, eu escutei lavando louça um dia desse. Vale a pena. Esse aqui já é mais legal ainda, já que a gente está trabalhando de casa ou vivendo de casa. Estou aqui há 6 meses. E esse aqui eu achei interessante, que é basicamente 100 exemplos dos melhores livros do último século, ou seja, dos últimos 20 anos. E eu passei o dedo aqui hoje mais cedo e eu descobri que eu li 5 desses livros, mas entre eles tem um dos meus favoritos de todos os tempos, que é... Cadê? Aqui. O The Road, que é um dos meus filmes favoritos também, mas o livro é fenomenal. E eu aconselho todas as pessoas a ler isso aqui, vale muito a pena. O filme também é meio divertido. Trata de um apocalipse de um jeito único. Acho bem legal. Tem canibalismo também, então é bem peculiar. Então vamos lá. Esse aqui foi uma coisa que eu li no fim de semana, que eu achei bem interessante, que, tipo, pra mim foi uma coisa mais próxima ainda, porque, tipo, meu primeiro iPod eu comprei em 2005, ele tá numa dessas gavetas aqui atrás, assim, ó, e ele funciona até hoje, mas eu achei interessante como existia um projeto do governo americano em parceria com a Apple para tentar criar uma mudança no hardware do iPod para fazer com que ele talvez, porque ninguém fala direito aqui, virar um leitor de Geiger para pegar radiação.
A ideia é que só 4 pessoas na Apple souberam desse projeto, e eu achei tão surreal saber que, tipo, existiu esse nível de silêncio e de silêncio dentro da empresa, que fizesse com que ninguém soubesse, sigilo, essas coisas todas, achei fenomenal. E como que foi o processo de trabalho para isso. Então, é uma ótima leitura também, se você for interessado em iPods e coisas parecidas, eu gosto. E eu espero que não toque. Não tocou, não tocou. Ah, salve de palmas. Esse é outro podcast aqui da BBC, que é com o Max Richter, o Hans Zimmer. Eu nunca sei falar o nome dela, mas é a Hildur Guadinottir e essa Angélica Negron, que eles falam sobre como que eles trabalham com trilha sonora de filme. Eu escuto trilha sonora muito mais do que eu deveria e ando escutando cada vez mais com o passar dos anos. Eu comecei a escutar quando eu era adolescente, achei bem divertido isso tudo. E, sei lá, quando eu encontrei alguns filmes ultimamente, tenho gostado pra caralho. E a Hildur, ela acabou ganhando um Oscar ano passado, esse ano, né? Esse ano, que os anos agora não fazem mais sentido. Ela fez a trilha sonora do filme do Joker, e ela também fez uma trilha sonora que eu acho fenomenal, que é a trilha sonora de Chernobyl. E no podcast ela menciona isso, porque ela não usou nenhum instrumento durante a composição das músicas e na produção delas e tudo mais. Ela usou o ambiente da fábrica onde eles filmaram a série. E ela fala sobre isso, o Hans Zimmer fala sobre o passado dele, quando ele tocou com o The Bangles. Bangles? Putz, nem sei como fala o nome da porra da banda. E sei lá, é um treco bem legal. Então eu aconselho todo mundo a ler, não tem muito a escutar, na verdade. Não tem muito a ver com design, mas tem a ver com o processo, trabalho, e eu acho isso um tópico interessante. E aqui tem mais 3 links no final que eu vou abrir rápido, porque eu já estou falando demais aqui, ninguém se importa mais. Que é sobre os murais de Dark que foram pintados pela cidade, por Berlim. E essas fotos são fotos que eu acabei tirando quando eu fui fazer um passeio com os amigos aqui. E tem uma aqui que é do Amaury Filho, que ficou em Côte do Setor, que é de um brasileiro. E eu achei fenomenal ver isso, e é um dos meus favoritos. E, sei lá, já não existem mais nas ruas, eu acho que vários deles já foram pintados, mas aqui são fotos que eu tirei pela cidade, então eu achei interessante mencionar também. E esse daqui foi esse trabalho dessa Agatha Berdinarska, que ela criou uma identidade visual para uma marca vegan de cosmético, né? E ela tem um visual que eu achei bem diferenciado, bem diferente do que você vê normalmente nas coisas, e com uma estética meio tridimensional, maluca. Eu achei bem legal esse lado meio ah, monocromático, e sei lá, vale bem a pena. E terminando esse pequeno piloto de vídeo com essa casa Mérida, ou Mérida, não sei, que é do criação desse Ludwig Godefroy, que mistura meio com uma estética brutalista de concreto com umas referências da maias, porque eles são no México, e eles usaram algumas referências de como a casa pode ser construída, baseado nas referências que tinham os maias na região e coisa dessa. Eu achei fenomenal. Eu gosto muito de ver esse tipo de arquitetura onde a natureza vai influenciar como o concreto vai ficar aparecendo no futuro. Então, com os anos, essa casa vai ter uma estética completamente diferente. E eu achei muito interessante ver como tá tipo, esse concreto ao céu aberto. Ela vira quase uma tira aqui, cara. Isso é fenomenal. Adoraria visitar essa casa. E tem uma piscina no final dela. Cadê a piscina? A piscina aqui? Isso é uma piscina? Não sei mais. Não, isso é um banquinho. Cadê a piscina? A piscina aqui, ó, com a rede do lado, cara. Isso é fenomenal. Adoraria conhecer esse lugar. E eu não sei como terminar esse vídeo, mas gostaria de dizer que se você gostou disso aqui, deixa um comentário abaixo, fala que mais que eu deveria fazer de legal. Se você não gostou, não fala nada, porque tipo, não precisa falar nada, eu já sei que é complicado fazer isso aqui. Então, vamos ver se na semana que vem eu faço outro. E é isso, um prazer em vê-los. Até mais tarde.